Olá pessoal, hoje iremos falar sobre o Calc do LibreOffice. É, Qual que é a definição do Calc, né? O Calc ele é um programa freeware gratuito que faz parte do LibreOffice, assim como todos os outros programas, né, do LibreOffice, ele é gratuito. Bom, ele possibilita a criação, edição e apresentação de planilhas eletrônicas. Com ele, você consegue fazer uma folha de cálculo, um aplicativo destinado ao usuário realizar diversos tipos de cálculos, desde simples cálculos aos mais avançados. Serve até mesmo para empresas, né, com cálculos bastante complexos, né. Ele é muito utilizado para fazer controles, e com ele você pode fazer apresentações com gráficos, utilizando de dados e entre outras coisas. E ele é muito utilizado hoje em dia, já vem se firmando como um aplicativo muito utilizado. O Excel seria concorrente dele, digamos assim, né? Faz o mesmo tipo de serviço. É, Freeware, shareware, entendo o conceito. Freeware é um software gratuito ou freeware, qualquer programa de computador cuja utilização não implica no pagamento de licenças, né, de uso ou royalties. Apesar de ser chamado de free, do inglês livre, esse software não é necessariamente software livre. Pode não ter código aberto e pode acompanhar licenças restritivas, limitando o uso comercial. A redistribuição não autorizada, a modificação não autorizada ou outros tipos de restrições podem ser definidas pelo desenvolvedor, né? Shareware é um programa de computador disponibilizado gratuitamente, porém com algum tipo de limitação. Os sharewares geralmente possuem funcionalidades limitadas ou tempo de uso gratuito de software limitado, após o fim do qual o usuário é requisitado a pagar para acessar a funcionalidade completa ou poder continuar utilizando o programa. Geralmente aqueles softwares que vêm lá, tá? Teste por 30 dias gratuitamente. Você tem direito a testar e depois, se você realmente gostar, você pode fazer uso, né? Comprar licença e tudo mais. Bom, conhecendo, né, a interface do Calc. Uh, Aquelas linhas aqui, né, são as células. Essas linhas aqui são chamadas de células. Aqui você pode inserir valores, fórmulas e assim por diante. Vamos para os elementos básicos, né, da planilha. Célula. O elemento básico primordial em uma planilha é identificado como sendo a interseção entre dois vetores, linha e coluna. É aqui que colocaremos valores, referências e formatos. Valores. Um valor pode ser representado um dado numérico ou textual de entrada pelo usuário ou pode ser resultado de uma forma ou função nativa ou do usuário. Fórmulas. A fórmula pode ser pensada como uma instrução dada ao computador para calcular um resultado, tendo como critério células, faixa de células, resultados aritméticos, referências a outras planilhas, entre outros. A fórmula é a parte inteligente da planilha. Sem as fórmulas, a planilha se torna um amontoado de texto e números, sem que o software possa resolver qualquer solução ou algoritmo sobre estes dados. Funções. As funções agregam muito recursos ao software de planilhas. Se considera que um software como o PROffice.org Calc contém muitas funções nativas e o usuário é livre para implementar suas próprias funções, há de se imaginar como sendo quase ilimitado o poder do usuário
em estender a funcionalidade da planilha eletrônica. Exemplo de função nativa é a função se, que contém a seguinte sintaxe: igual se, a condição a ser testada, né? O valor então e o valor se não. Decodificando se a condição a ser testada for verdadeira, aloque na célula atual o primeiro valor então, né? O valor então. Caso contrário, aloque o segundo valor da função valor se não. Referências. A referência pode apontar para uma célula, uma faixa de célula que esteja na planilha atual ou em outra folha de cálculo, no caso a. Né? Vou só mostrar aqui para vocês. No caso seria isso daqui, ó. Seria outra folha, digamos assim. Né? Ah, outro documento também. O que pode ser feito, né, com a planilha? Como a gente já havia comentado. Cálculo orçamentário, tanto da sua empresa como do seu controle pessoal. É muito interessante, eu mesmo particularmente uso para controle pessoal dos meus gastos e planejamento. É muito bom, super recomendo. Cálculo orçamentário de obras civis, folha de pagamento da empresa, acompanhamento da quitação do seu imóvel mês a mês, controle de vacinação de animais, né, bovino, suíno, banco de dados rudimentar. Mesmo que a planilha moderna contenha funções específicas de banco de dados, a implementação de uma planilha em funções de BD deve ser sempre criteriada. Você consegue fazer um banco de dados, como aqui mesmo diz. Porém, é um pouco limitado, né? Que um banco de dados mesmo aí, ele, digamos assim, ele é complexo, né? E as funcionalidades são muitas. Então, a planilha para esse tipo de coisa é um pouco limitada, né? Mas você consegue também fazer um controle, ter um armazenamento de informações ali. Controle estatístico em várias áreas profissionais e assim por diante, né? Ah, vamos conhecer um pouco da interface, né? Aqui fica a barra de fórmulas, né? O endereço atual, quando você está selecionado, né? Você consegue ver. Aqui ele fala sobre a célula, né? B3, entre a coluna B e a linha 3, né? Aqui são as colunas, né? A, B e C. E aqui são as linhas, né? Que seria B3, né? Nesse ponto aqui. E no caso, ele está selecionado o C2, que é o que aparece aqui. Aqui é um assistente de funções, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Apertando aqui, você consegue ver várias funções prontas, né? A gente fala um pouco, né, a finalidade. Ele tem duas finalidades. A primeira é facilitar a entrada de funções por categoria. Se desejar entrar uma função lógica na célula A20, por exemplo, ou você pode digitá-la diretamente, ou pode colocar o cursor na célula desejada e clicar no assistente de funções, escolhendo-a, como se disse, por categoria. A segunda e menos óbvia função é auxiliar na sintaxe das funções, pois o assistente mostra em tempo de digitação os argumentos da função na barra de fórmulas. Também é mostrado por padrão o leque de argumentos, parâmetros das funções pré-programadas do software. É, então, a gente vamos praticar um pouco, né? Para explorar
a utilização do assistente de funções, vamos entrar em uma função agora. Vocês podem estar abrindo a LibreOffice de vocês, calma, e digitar na célula A1 a seguinte sequência de texto, né? Descrição em B1, digite valor, em C1 digite custo. Com isso, criamos um cabeçalho para a nossa planilha. Então, vamos lá. Em A1, a gente vai digitar, né? Descrição. Ok? Descrição. Em B1, a gente digita valor. E em C1, custo. Em A2, MP3 player 2G. Em B2, a gente digita o valor, né? R$ 39. E aqui vocês podem observar, né, que tá sobrescrevendo aqui a célula B2. A gente pode pegar aqui, ó, e arrastar para o lado para ficar melhor visual, né? Melhor visualmente. No A3, a gente vai digitar fone de ouvido estéreo e o valor de 4,90. Novamente aqui, porque subscreveu aqui outra célula, né? Aí a gente vai para o A4, que é a placa de vídeo CI 256 MB. Bom, novamente ele subscreveu, vamos passar um pouquinho mais para cá. E o valor B4,96. E A5, pendrive, mais são backup. Novamente a gente estende aqui para ficar bem visualmente, né? E ele é o valor de 118,12 centavos, né? Aqui na célula B5. Bom, agora você ficou reservado para o nosso primeiro teste com assistente de funções. Coloque o cursor na célula C2, dê um duplo clique no limite entre essas colunas A e B, e isso fará o ajuste automático da largura da coluna A. Bom, pessoal, aqui eu já tinha feito para ficar melhor visualmente, né, mas vamos devolver aqui, né? Então ele quer que a gente faça isso. Quando a gente terminar tudo, né, a gente poderia vir aqui, né, e fazer esse duplo clique aqui entre a célula A, entre a coluna A e B, né? Desculpa. A gente dá um duplo clique e ele já vai fazer automático o espaçamento aqui. Bom, agora, aqui pessoal, quando ele fala no menu suspenso, largura ideal, a gente tem que vir aqui, ó.
você seleciona aqui. Célula, você pode selecionar a coluna também, né? E a gente vem aqui em colunas. Formatar, né? Colunas e largura ideal. Aí você faz, né? Você adiciona aqui. Eu modifiquei lá, né? Ficou nessa largura aqui. Mas é menos prático, né? Acho que o duplo clique lá é muito mais vantajoso, né? Aqui faz automaticamente, ó. Fica bem certinho, tá bom? Agora a gente vai para coluna B2 e B5, né? Para escolher a formatação de moeda para essas células, né? Seleciona aqui, ó, clique e arrasta. E a gente vem aqui. Formatar como moeda. Pronto. E agora a gente vai salvar a área de trabalho. Aqui, trabalho, né? Salvo lá na nossa área de trabalho. Agora, coloque o cursor na célula C2, onde criaremos a nossa primeira fórmula utilizando o assistente de funções. Tá? Não precisaremos criar manualmente as fórmulas do intervalo de C3 a C5. Apenas as copiaremos com o mouse ou colocando nas células destino. Com base naquela figura, né? A gente vai clicar no ícone de assistente de funções, aí na sua planilha, tá bom? Então vamos lá. Eu já abri aqui. Você vem aqui no assistente de funções. A gente volta aqui para o próximo passo. Escolha na categoria das funções lógicas. Aqui a gente vem na categoria e vamos em lógico. A gente pode observar que o assistente de funções apresenta a sintaxe da função ao simples clicar sobre qualquer uma delas, facilitando enormemente o trabalho do operador, que tem que se concentrar totalmente no resultado e não no algoritmo da função. Então a gente vai dar um duplo clique na função se o assistente apresenta três caixas de combinação, pois esta função tem três parâmetros, que são a condição, a ser verificado, o assistente, a chamada de teste, o valor então, que é o resultado exibido caso a condição em teste seja verdadeira, e o valor senão, que é o resultado exibido caso o resultado da condição não, na cláusula de teste seja falsa. Então vamos lá. A gente vem aqui, né? Quando a gente clica na função se, ela já aparece aqui, ó, pra gente. Como aí a gente vai. Podemos digitar diretamente nas caixas de combinação ou na caixa de texto da fórmula. Entraremos em teste a condição B2 maior que 90, ou seja, teremos como critério da nossa função se a condição de teste se B2 maior ou igual a 90. Entraremos em valor então caro. Entraremos em valor senão acessível. Na caixa de texto resultado, o assistente de função já nos exibe acessível, pois este é o resultado lógico em B2, valor menor que 90. Veja ainda que o assistente delimita teste, o valor então e valor senão por ponto e vírgula. Lembre-se de que você, quando estiver com mais prática, poderá entrar manualmente as fórmulas, quer como assistente de funções ou não. Então a gente vem aqui em lógico, né, na função se.
gente já pode digitar aqui mesmo, né? Quando você apertar aqui em próximo, ele já vai te dar essa telinha aqui para ficar mais prático, né? A gente que está começando agora, né? Fica mais simples. Então, o que a gente quer? Ele quer que a gente coloque que se o valor de B2 for maior ou igual a 90, que ele nos dê a resposta. Que se o valor for maior, né, for verdadeiro, que é caro. Se não for, ele é acessível. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar B2, que é a coluna, né? E a célula, né? Coluna 2, né? Coluna B, desculpa, coluna B, na linha 2. For maior ou igual a 90, né? Ponto e vírgula, a gente vai falar que é caro. Lembre-se de colocar, entre aspas, duplas, tá bom? Que ele vai escrever o texto do jeitinho que está aqui. Se ele for maior ou igual a 90, ele é caro. Se não, ele será, não vamos esquecer as aspas duplas, né? Acessível, né? Pronto. Tem que ficar dessa maneira aqui. A gente dá um OK. Então aqui você já pode ver que ele deu que o valor é acessível, né? Porque não é maior que 90. Ele é menor. Então a condição é falsa. Então ele deu acessível. Agora, vamos copiar as fórmulas para as células restantes. Clique novamente em C2, onde está a nossa primeira fórmula, criada com o nosso assistente de funções. Observe que existe no canto inferior da célula um sinal de cruz. É neste pequeno sinal ou alça que clicaremos e arrastaremos o mouse até a célula C5. E aí, quando a gente chegar na célula C5, a gente vai liberar o botão do mouse, né? Aqui, ó. Essa aqui que é a cruzinha. Quando aparecer isso aqui, você vai clicar e arrastar até a célula C5, que ele vai copiar a fórmula para o restante, né? Você pode ver que ele automaticamente faz isso, ele muda a comparação, né? A célula de comparação. Ele mudou para o B5. Então aqui é 4,90, né, o valor, então ele é acessível. Aqui é maior que 90, então ele é caro, e aqui também. Observe como todo o intervalo C2 e C5 contém as fórmulas respectivas ao endereço para o cálculo, como se as tivéssemos digitado, né? Ou arrastar e soltar é mais prático, neste caso, do que copiar e colar, mesmo que ambos tragam os mesmos resultados, né? Que é muito mais prático. Até porque quando você copia e cola, você tem que mudar, né, o valor aqui na célula desejada. E assim ele já identifica automaticamente, clicando e arrastando. Aqui são as fórmulas operadores, né? Os operadores aritméticos, como que eles são representados aqui. Né? O mais, o menos, subtração, menos a negação, asterisco, a multiplicação, a barra para divisão, porcentagem, né? Dessa maneira, e exponenciação circunflexo. Né? Aqui são os exemplos. De comparação, né? Igual, maior que, menor que, maior igual a, menor igual a, desigualdade, que é diferente. Comportamento das teclas convencionais, né? O Enter, ele confirma a edição atual e vai para a célula imediatamente abaixo, né? Então, quando você confirma, clicando aqui, o Enter ele já pula para a célula de baixo. O Tab, confirma a edição atual e avança para a próxima célula. Como se sabe, Shift inverte o teclado. Então, Shift mais Tab causa comportamento contrário. Então, se eu estou aqui, por exemplo, na célula C5 e eu aperto Tab, ele vai para o lado, para D5. Se eu apertar Shift mais Tab, ele volta para trás.
tá bom? São atalhos. E as setas, né, elas vão fazer o direcionamento para onde você selecionar. Dando para cima, vai para cima, para baixo, para o lado, e assim por diante. No Calc, é fácil gerar gráficos a partir de qualquer planilha. Pode-se chamar o assistente de gráficos a partir do seu ícone ou do menu Inserir gráfico. Os gráficos no Calc estão muito fáceis e muito intuitivos e prometem ainda muitas melhorias para este recurso. Ao se invocar o comando Inserir gráfico, tem-se uma tela como a seguir. Vamos lá. Só mostrar a telinha, né? Você terá vários tipos e subtipos de gráficos a escolher: barras, pizza, redispersão, na etapa 1. Na etapa 2, intervalo de dados, aqui se informa qual que é a área a ser computada e plotada. Etapa 3, série de dados, aqui se define nomes e rótulos para a série de dados. Etapa 4, é nesta etapa que se fazem as legendas dos gráficos. Tá? Aqui é um exemplo de gráfico. Para saber qualquer modificação, inclusive da modalidade do gráfico, é bastante. Basta dar um duplo clique neste e estaremos no modo de edição do gráfico. Neste modo podem ser mudados quaisquer dados, inclusive as escalas dos gráficos. Pode-se interromper a qualquer momento, claro, a confecção do gráfico via assistente. Basta pressionar ESC e, bom, você já vai estar saindo. Agora a gente vai praticar um pouco, né? A gente vai fazer assim o ganhos do escritório de advocacia Trujillo e Irmãos. A gente vai digitar esses dados aqui e vamos fazer um gráfico a partir dele. A gente treinar um pouco. Bom, pessoal, eu finalizei aqui a nossa tabela, né? E é o seguinte, eu utilizei aqui as funções, né, de multiplicação para multiplicar a quantidade pelo valor. A gente obteve o resultado total de cada uma delas. E no final eu fiz a soma de todos esses valores aqui, tá bom? Para a gente fazer o nosso gráfico, né, a gente vai selecionar essa célula aqui e arrastar para selecionar todas as células com informações que a gente quer que esteja no nosso gráfico. Depois a gente vem inserir gráfico e aqui ele vai dar os tipos de gráfico, né, que a gente quer escolher. Eu vou escolher coluna, né? Aqui ele mostra o intervalo, né, desses dados, né, aonde que ele começa, até onde que ele vai, né, de A1 até D6. Depois a cor, você pode fazer várias adições aqui, né, mexer, modificar. No momento que eu não vou alterar nada, ela meio que já apareceu aqui no canto, né, como vai ficar por enquanto. Tá bacana desse jeito. E aqui também nos elementos do gráfico a gente não vai mexer em nada. Vamos finalizar para ver como ficou. Vou arrastar ela aqui para ficar melhor para a gente visualizar, né? Então, como a gente pode ver, eu coloquei uma informação a mais aqui, o total final, para ficar um pouco mais claro, né? O total que deu aqui, né, na soma de todos os valores desses gastos, né? A água do imóvel, né, o valor total que deu aqui, né? Eletricidade, no caso aqui é o aluguel, que é a água, né? Telefone e o total final. Bom, a outra que seria para vocês praticarem, tá? Eu fiz essa aqui, agora vocês façam essa, tá bom?
façam essa e essa também, como mostrei no exemplo para vocês, para praticarem, tá ok? Então é isso, pessoal. Nossa aula acaba por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.